CAD apresenta Combate a Cartéis em Pauta. Olá, está começando mais uma edição da série Combate a Cartéis em Pauta. Eu me chamo Robert Pinheiro e nesta série conversarei com os conselheiros do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre o tema da Semana Nacional de Combate a Cartéis. Este ano as discussões do evento, que acontecem de 4 a 8 de outubro, estarão voltadas para o combate a cartéis em licitações, com o objetivo de fortalecer ações contra a prática anticompetitiva e expandir a rede de colaboração dos órgãos parceiros na área. Hoje conversaremos com o conselheiro Luiz Braido, que é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Chicago, e doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Conselheiro, é um prazer recebê-lo na nossa série de entrevistas Combate a Cartéis em Pauta. Prazer é meu, Robert. Obrigado pelo convite. Bom, conselheiro, o senhor poderia nos explicar o que é e como geralmente ocorre um cartel em licitação, o que significa essa divisão de mercado? Olha, um cartel, de forma geral, é um acordo entre concorrentes para definição conjunta de preços, volumes produzidos ou divisão do mercado em segmentos para atuação de cada membro. O cartel em licitação, mais especificamente, trata do mesmo tipo de arranjo para definição de preços, condições, vantagens, mas em um processo de compra pública. Tá? Tipicamente, isso se dá através de acordos em que um concorrente é escalado para vencer o processo licitatório e os demais apresentam lances de cobertura, ou seja, lances que não têm a real intenção de vencer aquele lote, mas estão lá apenas para fazer um papel de figurante. As empresas que dão lance de cobertura tipicamente são recompensadas através de diversos mecanismos, subcontratações, contratações em outros negócios que elas mantenham entre si, que não necessariamente tem a ver com a licitação, ou uma coisa que é relativamente comum, a abstenção da participação da concorrente vencedora em um outro lote que seja do interesse da empresa que deu o lance de cobertura. Então, quando você tem uma licitação com múltiplos lotes, é comum isso acontecer. E um dos critérios para essa divisão costuma ser o geográfico. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma licitação estadual, com diversas entregas em diversos municípios do estado, é comum que as empresas com sede mais próxima ao município, a um determinado município, tenham mais interesse em fornecer lá. E isso é uma das formas de divisão geográfica que ocorre num cartel de licitação. Tá? A expressão geográfica tem essa característica de geografia, né, a proximidade física da empresa com o local onde o serviço vai ser prestado, mas ela também serve para se referir a questões de especialização, tipo de produto. Então, a gente diz que um produto é mais próximo de outro a partir das suas características, mas em licitações, como as características costumam ser muito bem definidas no edital, a tendência das divisões geográficas é serem por regiões geográficas no sentido clássico mesmo, e não por tipos de produto, um produto com mais tecnologia versus um produto menos tecnologia, ou um produto que é mais veloz, o outro que é mais resistente, enfim, essas divisões que às vezes ocorrem em mercados privados é menos comum em cartéis e licitações. Tá? Por fim, acho que vale a pena mencionar aqui o seguinte: o cartel em uma licitação pública pode ou não envolver a administração pública. Tá? Em geral, como é que funciona isso? A autoridade pública elabora um projeto básico, né, faz uma pesquisa de mercado, saber os preços que estão sendo praticados, tenta fazer uma estimação do preço máximo que ela estaria disposta a pagar e outras ações visando obter a maior competição possível. Isso é um dos deveres da autoridade pública. A partir disso, ela elabora um edital de licitação e os contratos. Então, no edital de licitação pode definir que a compra vai ser feita via leilão, isso é muito comum para bens homogêneos, né? Ou algum tipo de concorrência
que não via leilão, mais comum para serviços e serviços diferenciados em especial, tá? Enfim, e outras modalidades de licitação que existem na lei. Ok. Feito isso, onde é que o cartel pode atuar? O cartel pode atuar nessa fase de definição do edital, por exemplo, direcionando o edital para que uma empresa, ou que algumas empresas não possam competir, botando cláusulas mais restritivas para a participação na licitação. É uma forma, e isso quase sempre envolve algum tipo de corrupção e do agente público, mas o cartel não precisa ter esse canal. O cartel pode perfeitamente atuar à revelia do poder público. Então, o poder público está lá fazendo o serviço direitinho, definindo todas as regras, porém as empresas se unem e combinam preço e combinam quem vai ser o vencedor de cada lote, quem vai dar o lance de cobertura, etc. e tal. Então, esse é um caso, o poder público é sempre prejudicado. Esse é um caso que são os dois casos que podem ocorrer. Então, acho que são, de forma geral, são os pontos que eu acho que respondem as questões que você me colocou sobre o que é um cartel e o que significa divisão de mercado. Né? Divisão de mercado, falei um pouco menos, tipicamente é geográfica, mas não cartel em licitação, mas ela pode contemplar outras divisões por características, por tipo de produto, etc. e tal. Entendi. E, assim, qual a importância de se combater cartéis em licitações? E, sobretudo, qual é o papel do CAD, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, para essa finalidade? Olha só, a importância de se combater cartéis, olha, eu acho que isso é fundamental se a gente quiser atingir um nível civilizatório mais elevado. Não existe espaço para o bom funcionamento do setor público se suas compras forem constantemente fraudadas através de processos viciados, tá? Então, eu diria que é quase que uma questão de evolução da civilização do país. A gente precisa ser capaz de combater cartéis. Países civilizados têm muito poucos cartéis em licitação pública. Isso é algo que não é admissível. Quanto à questão sobre o papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, mais especificamente do CAD, no combate a cartéis, olha, convém dizer o seguinte: o CAD é um dos atores, tá? Então, para alguns tipos de cartéis, grandes cartéis em licitações públicas federais de grande porte, ou estaduais, mas de grande porte, eu acho que a atuação do CAD é muito importante, vai ser combinada com a atuação do Ministério Público, naturalmente. Uma vai complementar a outra. Agora, eu não vejo o CAD com capilaridade para atingir cartéis muito locais, assim, né? Cartéis para fornecimento de produtos numa prefeitura, numa cidade mais longínqua. Acho que isso vai ser um pouco mais distante da esfera federal. É importante a gente entender que o sistema de controle de cartéis é amplo, tem vários atores, então vale a pena a gente mencionar para que a gente não fique com essa ideia que só o CAD combate cartel, que eu acho que ela é equivocada. Tá? Então, como eu mencionei anteriormente, o processo todo começa com a autoridade pública que vai fazer a compra, elaborando um projeto básico, edital, os contratos, né? E nessa fase, os aspectos preventivos são extremamente importantes. Né? Então, a autoridade pública que não estiver envolvida em falcatrua, ela efetivamente tem um papel importante em tentar prevenir a formação de cartéis quando estiver definidas as regras da solicitação, do seu processo licitatório. O controle interno, também preventivo, é outra esfera em que esse combate aos cartéis ocorre. Então, desde ações das chefias que podem atuar para melhorar aspectos na definição dos processos licitatórios, a assessoria jurídica, que elabora parecer sobre o projeto básico, os editais, os contratos, e as controladorias gerais, né? Seja na União, nos estados e nos municípios que têm uma controladoria, em geral, os grandes municípios,
isso tem um papel preventivo importante para se evitar cartéis. Adicionalmente, existe o controle externo. Tá? TCU, os tribunais de contas dos estados, as câmaras municipais em municípios menores, tem o papel de analisar a correção da licitação e na execução do contrato, tá? É capaz de anular uma licitação, executar punições administrativas eventuais. E, ainda no âmbito do controle externo, um agente importante, ainda no âmbito do controle externo, para questões da administração pública, o Ministério Público também exerce isso. Então, controle de atos da administração pública através de processos judiciais. Eu acho que vale a pena reforçar a importância dos Ministérios Públicos Estaduais, principalmente nos processos de compras de pequenas prefeituras, tá? Em que as câmaras municipais nem sempre têm muita força, e o papel de controlar as compras municipais acabam sendo predominantemente do Ministério Público. Então, esses são os órgãos de controle que existem. Adicionalmente aos órgãos de controle, existem os órgãos de combate a cartéis. Tá? Assim, aí onde coloca o CAD. O CAD entra junto. O CAD e o Ministério Público são duas instituições que combatem cartéis, uma vez eles terem sido ocorrido e terem identificados. Tá? Então, tem a questão do controle antes, eu acho muito importante, porque é ali que se evita a maior parte dos casos, e o combate após, para gerar efeito dissuasório, você punir os cartéis que efetivamente foram implementados. O CAD tem o papel de conduzir o combate a cartéis no âmbito administrativo, concorrencial, e o Ministério Público, então nós vamos atrás das empresas e também das pessoas físicas envolvidas. O Ministério Público vai atrás das pessoas físicas envolvidas no âmbito penal. Então, eu acho que a estrutura de controle precisa funcionar por inteiro. Ela começa lá na autoridade pública, lá no prefeito da cidade ou no secretário municipal, se for uma licitação municipal, enfim, e nos demais poderes, respectivos contrapartes dos demais poderes. Então, começa lá embaixo, lá em quem está fazendo a compra. Tem toda a estrutura de controle interno que eu mencionei. Aí tem as estruturas de controle externo, tudo isso dentro da esfera da administração pública. E, por fim, cada Ministério Público tem papéis fundamentais no combate. Como eu disse, após a efetivação de um cartel, você investiga e pune os fraudadores, né? Então, acho que essa estrutura toda é bem complexa, bem rica, pode ser sempre aprimorada, deve ser sempre aprimorada, e o CAD é uma parte importante dela. Tá? A gente tem um papel relevante na geração de punições e efeitos dissuasórios às empresas. Certo. Bom, em 2020 e 2021 tem sido bastante atípicos em função da pandemia. Como que o senhor avalia o eventual impacto dessas excepcionalidades para a concorrência, especialmente para as licitações públicas? Há algum segmento que demande ou demandou maior atenção do Tribunal do CAD nesses anos por conta da pandemia? Uhum. Bom, boa parte dos problemas em licitação que eventualmente ocorreram durante a pandemia ainda não chegaram ao tribunal, na verdade, devem estar em fase de investigação. E, enfim, acho que a gente só vai descobrir, é um pouco prematuro para a gente falar do que ocorreu na pandemia, a gente só vai descobrir isso daqui a algum tempo. Porém, acho que alguns fenômenos nos permitem pensar sobre o que poderia ter ocorrido e quais são as áreas que a gente deveria ter mais preocupação, né? Então, primeiro, durante a pandemia, tem uma redução de alguns tipos de compras públicas. Por conta, em contrapartida, sofreu devido à pandemia. Aprovou-se uma dispensa em licitação, porque também para a compra de insumos hospitalares, porque era necessário uma compra ágil e precisava de seringas, respiradores, e etc. E
Isso foi feito sem licitação. Então, isso vai adicionar uma camada nova de preocupação. Por fim, você verificou-se que, associado a essas compras maiores dos setores hospitalares, houve um aumento de preços nesses produtos, o que pode advir de arranjo entre concorrentes, mas pode ser uma reação simplesmente natural das pressões de mercado, né? O mundo inteiro estava demandando mais insumos hospitalares e houve um boom de demanda quase sempre resulta em aumento de preços. Então, esses são os temas assim que surgiram durante a pandemia. O CAD certamente está atento a isso, né? Mas ainda em fases muito preliminares, não tem nada no tribunal que eu tenha ciência. As discussões sobre elevação excessiva de preço de álcool gel, né? Tiveram algumas reportagens nesse sentido, mas acho que, via de regra, o aumento inicial de preços foi combatido com um enorme aumento de oferta. Então, isso era uma preocupação no início da pandemia, né? Aumentou a demanda por máscara, álcool gel, esses produtos começaram a subir das prateleiras e o aumento de preço foi enorme. Não era um cartel em licitação, mas havia houve essa preocupação concorrencial. E eu acho que a estrutura de oferta foi capaz de dar conta disso. Isso é uma característica interessante, né? Toda vez que tem uma pressão de demanda, a estrutura de oferta não reage imediatamente e aí uma das consequências é o aumento de preço. E, posteriormente, a estrutura de oferta reage, as empresas aumentam sua capacidade produtiva e tendem a atender a demanda e o preço regride novamente. Então, esses são os aspectos econômicos importantes para a gente notar quando a gente observar o aumento de preços em produtos ligados à pandemia. E acho que são as questões principais assim que eu consigo notar sobre esse tema. Entendi. E no cenário pós-pandemia, de possível retomada econômica que hoje parece estar mais perto, qual vai ser a importância de prevenir e combater cartéis em licitação? Bom, em princípio, a importância de combater cartel em licitação após a pandemia é a mesma de antes da pandemia, porque, enfim, continua sendo um tema importante. Então, vou passar. Na prática, nós vamos ter retomada de atividades em setores específicos e vão demandar atenções mais específicas. Então, vou falar primeiro em tese, depois sobre temas mais específicos. Em tese, por que é importante combater cartéis? Olha, o principal efeito de um cartão de licitação pública é aumento de preços. Estudos indicam sobre preços da ordem de 10% a 50%. Isso gera um prejuízo evidente ao contribuinte e à população que depende dos serviços públicos, tá? Mas os efeitos deletérios de um cartel vão além disso, tá? Por exemplo, cartéis tendem a inibir inovação e aprimoramento de produtos. Quer dizer, se eu faço acordo com meus concorrentes, eu não tenho por que inventar produtos melhores, inovar e desenvolver produtos melhores para atrair a minha demanda, para conseguir conquistar minha demanda. Cartéis incentivam o lobby, a busca da captura do Estado e o favorecimento de grupos de interesse. Isso é muito grave, tá? É um dano talvez até maior do que o sobrepreço pago pelo setor público, porque isso desarticula a sociedade. Isso realmente é muito deletério. Então, assim, a importância de combater cartéis antes, durante e após a pandemia é enorme. Ok, e o que vem depois da pandemia? Bom, o que eu vejo assim a curto prazo, nós vamos ter retomada das atividades escolares. Então, consequentemente, vamos voltar a ter compras de merenda escolar, material didático e talvez algumas licitações nesses setores. Acho que são áreas que costumam sofrer com problemas de cartel e vão demandar atenção. Uma coisa importante é que o combate a cartel nas grandes cidades, nos estados e na União, é feito por órgãos de controle externo muito bem aparelhados.
Mas nas pequenas cidades é importante a gente fortalecer as câmaras de vereadores, os conselhos fiscais e especialmente o Ministério Público, porque eles vão dar o primeiro combate a esses cartéis em municípios menores, tá? Bom, além das questões envolvendo a retomada do ensino, eu imagino que o SUS vai continuar pressionado, tá? Com eventuais picos de demanda. A gente não sabe bem como a pandemia vai evoluir, mas eu não imagino que os hospitais vão ficar vazios num período assim muito rápido. E eu acho que a gente vai ter algumas surpresas, eventualmente. Então, o que é recomendável? É recomendável que se organize um processo de compras com certa antecedência para que se evite as surpresas ocorridas durante a pandemia, com pressão de todo mundo querendo comprar ao mesmo tempo, aumento de preços, etc. Por fim, setores que estão assim na mira da sociedade são setores que estão tendo muito aumento de preço. Então, assim, houve um enorme aumento no consumo de alimentos. Alimentos usualmente é um setor que tem bastante competição, mas já chama muita atenção. Como eu disse, a gente tem que saber separar o que é aumento de preço natural do aumento de demanda de mercado e o que é aumento de preço advindo de algum tipo de prática anticompetitiva. Setor de combustível, setor de gás de cozinha, mas aqui a gente começa a fugir do tema central, que é cartão de licitação, né? Então, licitação, de imediato eu vejo isso, o setor retomada das aulas e, consequentemente, aumento de compras em todos os níveis, todas as esferas, municipal, estadual e federal, eventualmente, de compras públicas no setor de educação e um SUS que, a meu ver, continua pressionado, menos do que foi durante os 2 primeiros anos da pandemia, mas que precisa estar preparado para isso. Bom, conselheiro Luiz Braido, obrigado por aceitar o convite de participar da série de entrevistas Combate à Cartéis em Pauta e esclarecer aos nossos ouvintes questões tão importantes para a defesa da concorrência e da economia brasileira. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado a você, Robert. Lembramos que a Semana Nacional de Combate a Cartéis, promovida pelo CAD, acontece de 4 a 8 de outubro. A nova lei de licitações, interface entre o CAD e outros órgãos públicos no combate a cartéis e ferramentas para o combate e prevenção a cartéis em licitações serão alguns dos temas tratados. Os encontros acontecerão sempre às 10 horas e serão transmitidos pelo canal do CAD no YouTube. Acesse o site gov.br/CAD para conferir a programação completa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de outubro. Faça já a sua. Até mais!